Olá pessoal, hoje nós vamos falar de mais um tema polêmico. Eu estou falando agora de vários temas polêmicos, né? Eu fiz um vídeo recentemente sobre terra plana e os caras caíram em cima. Inclusive, para você que assistiu esse vídeo e que acredita nessa terra plana ou tem muitas dúvidas, eu aconselho você a assistir um canal, alguns vídeos do Flávio Cosme. Vou deixar até o link aqui embaixo na descrição. Se você tem muitas dúvidas, eu respeito, cara, sério mesmo. Tem gente que simplesmente age com chacota, dizendo, esses caras são fanáticos, teoria da conspiração, etc. e tal. Até acho que tem esses elementos em algumas pessoas, outras não. Então, para essas que não têm, que se abrem, né, para a evidência, eu acho que a gente tem que respeitar a maneira como elas veem as coisas e ir trabalhando com o diálogo, né, as ideias. Porque ninguém nasceu sabendo. Então, é totalmente legítimo as pessoas fazerem perguntas. E eu sou totalmente a favor que você tenha aí as suas dúvidas e que procure entendê-las de acordo com a realidade. Agora, se você já está querendo simplesmente defender suas teses por puro partidarismo, por pura facção, sem sequer conhecer os bastidores, certo? Desse clube chamado Terra Plana, então me desculpe, aí já não dá. Mas se você é sincero, cara, assista os vídeos aí do senhor Flávio Cosme, porque eu tenho certeza que você vai tender mais a acreditar na ciência como ela realmente tem mostrado o planeta Terra do que a esses caras aí que estão inventando essa história de Terra plana, supondo que eles se baseiem na Bíblia. Muitos deles dizem que estão se baseando na Bíblia. Mas essa é outra história. Bom, eu vou hoje falar de um tema que tem nada a ver com isso, que é a respeito do cérebro. Eu tive recentemente não, já faz alguns meses, uma discussão com o pessoal, onde eles teimavam em dizer que não há qualquer diferença entre o cérebro do homem e o cérebro da mulher. Veja, eu estou falando aqui de diferenças. Eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro. Eu não estou dizendo que os homens são mais capazes que as mulheres, ou até vice-versa para as feministas aí, sei lá, mais radicais, que a mulher é melhor que o homem. Eu estou dizendo que simplesmente existem certas diferenças. Inclusive, né, eu estou falando isso para refutar aquela ideia da teoria de gênero que afirma que tudo que existe de diferença entre o homem e a mulher é uma questão meramente cultural. Mas eu vou ler aqui um texto desse livro que eu estou acompanhando agora, que é do Facundo Imanes. Esse autor, ele é argentino, e escreveu um livro chamado Usar o Cérebro. Ele é neurocientista, então vale a pena ter esse livro aí para entender melhor essas questões. Então vou ler aqui o que um neurocientista afirma a respeito desse assunto. E você pode avaliar da maneira que você achar melhor. Mas eu espero que você tenha uma certa honestidade intelectual. Porque sem isso, cara, aí não adianta a gente ficar tentando dialogar, tá? Então vamos lá. Tem aqui um prólogo que ele vai dizer assim. Ele não, né? Uma outra autora chamada Virginia Woolf. De todo modo, quando um tema se presta muito à controvérsia e qualquer questão relativa aos sexos é desse tipo, a pessoa não pode esperar dizer a verdade. Só pode explicar como chegou a emitir essa ou aquela opinião. E aí o autor aqui vai dizer o seguinte. Na anatomia cerebral de homens e mulheres, há diferenças que levam a crer que o sexo influi na maneira como funciona o cérebro. Óbvias, porque se você também nega as diferenças físicas entre homem e mulher, puta que pariu. Aí já é caso de doença, né? Essa diversidade poderia ser causada, essa diferença, né, em grande parte pela atividade dos hormônios sexuais, veja, que banham o cérebro do feto e influem na organização e nas conexões neurais durante o desenvolvimento. Sacou? Então, nesse período de desenvolvimento do indivíduo, ainda na barriga da mãe, segundo o que está constando aqui, ele recebe influências de hormônios sexuais. Entre as semanas 18 e 26 da gravidez, o cérebro começa a se transformar de maneira permanente e irreversível, já na 26ª semana, certo? Isso é irreversível. Esse período de mudanças cerebrais, devido à atividade hormonal, é tão crítico que as experiências pós-natais não conseguem mudar, né, estruturalmente um cérebro masculino em um feminino, nem vice-versa. Tem variados casos que a gente pode apontar aí. A correlação entre a anatomia de certas regiões cerebrais no adulto e a ação hormonal no útero faz crer que, pelo menos, algumas diferenças entre homens e mulheres em certas funções. Deixa eu só pegar outra página aqui.
cognitivas e na maneira como cada gênero processa a emoção não resultam de influências culturais ou das mudanças hormonais da puberdade, mas que estariam presentes desde o nascimento. Vou repetir isso aqui, saca? Para quem nega as evidências dessa ciência atualíssima, né? Que é a neurologia. Vou repetir, vamos lá. A correlação entre a anatomia de certas regiões cerebrais, algumas regiões cerebrais, no adulto, e a ação hormonal no útero faz crer que pelo menos algumas diferenças entre homens e mulheres em certas funções cognitivas, não todas, claro, a gente não é tão diferente assim, mas em muitas funções cognitivas, e na maneira como cada gênero processa a emoção, não resultam de influências culturais ou das mudanças hormonais da puberdade, mas que estariam presentes desde o nascimento, certo? Então não fique constrangido em comprar roupinha azul para o seu filho, se ele for homem, ou roupinha rosa para sua filha, se ela for mulher. Tá beleza? Isso aqui está comprovado faz muito tempo, e aí o neurocientista está afirmando aqui de praxe. Vamos continuar. As diferenças sexuais anatômicas no cérebro provavelmente surgiram como resultado de pressão seletiva durante a evolução. Ele trabalha com o conceito evolucionário. Eu sei que no meu canal existem pessoas que são criacionistas, outros são evolucionistas teístas. Existe uma infinidade de denominações para que você queira colocar. Mas seja você evolucionista ou não, ou acredite na proposição do design inteligente, que é diferente do criacionismo puro, porque isso aí também não é o tema aqui do canal. Quer dizer, desse vídeo, eu até posso propor esse tema posteriormente, para um debate, para uma discussão. De qualquer forma, você cai na mesma coisa, né? Deus criou o homem diferente da mulher, ou então isso é parte de uma evolução da seleção natural. Enfim, ele vai partir desse aspecto aqui, dizendo: surgiram como resultado de pressões seletivas durante a evolução. Em tempos remotos, os homens caçavam e as mulheres reuniam os alimentos perto da casa e cuidavam das crianças. As áreas do cérebro podem ter sido moduladas para permitir que cada sexo realize seu trabalho. Só um parênteses, a evolução, ela prescreve também um certo tipo de psicologia que trabalha muito com esse conceito, né, de como a estrutura do cérebro do homem e da mulher foram se moldando de acordo com as suas atividades. O homem saía para caçar, a mulher ficava lá cuidando dos filhos. Então tudo isso tem a ver com o que nós somos hoje, segundo essa teoria. No caso dos brinquedos, tanto humanos, varões, como primatas machos, preferem os que podem ser lançados e os que envolvem luta. Faço um outro parênteses. Isso não significa que não haja exceções. Existem meninas que agem ou se comportam como meninos ou vice-versa. O fato de você ter uma regra ou algo que aconteça de uma perspectiva até indutiva, não em termos de universalidade, mas em termos de ação da maioria, certo? Mas não significa que seja algo totalmente universalizado. E aí ele fala, essas qualidades poderiam se relacionar com os comportamentos ancestrais úteis na caça e para garantir uma companheira. Também é plausível a hipótese de que as mulheres escolhem jogos que lhes permitam afinar as habilidades de que precisam para criar os filhos. Observou-se em bebês de um dia que as meninas passam mais tempo olhando uma foto de um rosto, enquanto os meninos preferiam um objeto mecânico. É daí minha discussão, né? Falando pro pessoal. Gente, é normal que homens prefiram fazer faculdade ou se formar em áreas relativas a ciências exatas, a engenharia, enfim, essas áreas que exigem, né, uma maior perícia. Enquanto mulheres, muitas vezes, preferem mais áreas como estética, relativa à moda, arquitetura, etc. Mas isso não implica que não haja exceções, como eu já disse antes. Só implica em que há uma maioria, e isso não tem nada a ver com questões culturais. Só isso que eu tinha dito e o pessoal ficou meio bravo comigo. Continuando. Isso foi evidente na primeira jornada da vida. E indica que saímos do útero com potencialidades diferentes. As discussões sobre o privilégio de um enfoque mais biologicista ou de outro mais culturalista se dão em trincheiras quando se compreende que o dado empírico existe, mas também é resultado das práticas individuais ou sociais que o precedem. Ele está admitindo que, claro, existe uma mescla entre o ambiente e o aspecto genético ou o aspecto biológico, certo? Mas que o ambiente em si não pode anular, pelo menos não totalmente, o aspecto
biológico. Então é isso aí. Reflitam nesse assunto. Grande abraço e até mais. Tchau.